perseguições e as lutas, as tempestades estão acontecendo. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando a incredulidade toma conta do nosso coração, nós certamente começamos a afundar. O que será que Jesus pensou, hein? Morre mesmo. Não tem fé, não confia em mim, não crê que se eu chamei eu vou capacitar? Não acredita que eu sou fiel para te sustentar até o fim? Pode afundar. Foi isso que Jesus pensou? Foi isso que Jesus fez? A palavra diz que Pedro gritou: socorre-me, Senhor! E Jesus, estendendo as mãos, segurou Pedro, levantou Pedro e levou Pedro de volta até o barco. Jesus estava dizendo: Pedro, você falhou, você deixou de crer, você deixou a incredulidade entrar no seu coração, você deixou de confiar em mim, Pedro, você acreditou mais no que os seus olhos estavam vendo, você acreditou mais na força do vento do que no meu poder, Pedro. Você falhou, Pedro, mas eu não desisti de você, Pedro. Você ainda vai ser um homem cheio de fé, Pedro. Você vai ser um homem que vai curar doentes, vai ressuscitar mortos, Pedro. Eu não desisti de você, Pedro. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, meu filho, não temas. Jesus não desistiu de Pedro. Diga para quem está do seu lado: Jesus não desistiu de você. Quando nós começamos a afundar na incredulidade, nas forças contrárias ao nosso redor, nós podemos clamar: socorre-me, Senhor, e Ele não desiste de nós. Ele vai nos levantar. Ele vai nos levantar. Mas houve um outro episódio. Você pode abrir aí em Mateus, no capítulo 16, de 13 a 23. Nós vamos ler mais uma parte da história de Pedro. Essa figura, esse homem, gente como nós aqui nas Escrituras, com quem nós podemos nos identificar nessa noite. Em Mateus 16, de 13 a 23, nós lemos assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Uau! Num primeiro momento, Jesus pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles respondem: Jeremias, um dos profetas,
Elias. Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Simão Barjonas, não foi carne ou sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Você recebeu uma revelação direta do Pai. Você ouviu Deus, Simão. Você ouviu Deus, você teve uma revelação. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Uau! Pedro ouviu essas palavras. Quantas vezes nós também ouvimos Deus? Nós temos a revelação, nós somos inspirados pelo Senhor, nós temos o conhecimento da verdade. Pedro foi honrado no meio de todos os outros discípulos. Quantas vezes Deus nos usa, Deus fala conosco, que nós somos exaltados, nós somos levantados no meio dos outros discípulos, no meio dos outros irmãos. Mas no próximo momento, nós vemos Pedro cheio de si. Eu tenho a revelação. Eu ouço direto do Pai. Tanto que quando Jesus começou a explicar para os discípulos que ele deveria sofrer muito em Jerusalém, na mão dos líderes religiosos, Jesus dizia: olha, eu tenho que morrer e eu vou ressuscitar no terceiro dia. A palavra diz que Pedro chamou Jesus à parte e falou assim: Senhor, vem cá, Senhor. Olha, eu tenho uma revelação, entendeu? O Senhor está errado. O Senhor está enganado. Que isso? Que isso, Senhor? Sofrer, morrer, ressuscitar? Senhor, o Senhor não precisa disso. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu entendo as coisas. Eu tenho uma ligação aqui com o Pai, entendeu? Fica tranquilo. O Senhor não precisa passar por isso tudo, não. Pedro estava cheio de soberba, cheio de orgulho, se achando tal, se achando o máximo. Momentos depois, ele foi capaz de cair na vaidade, na soberba, no orgulho. Jesus repreendeu Pedro com palavras tão duras: arreda, Satanás, para trás de mim, porque você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Pedro estava sendo usado como boca de Satanás, porque o diabo não queria que Jesus fosse à cruz, porque esta bendita cruz foi ela que nos livrou da maldição do pecado, foi ela que levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E Pedro estava ali sendo uma boca para Satanás, sendo uma boca do diabo. Há poucos instantes ele tinha sido boca de Deus, e agora ele já estava sendo usado pelos demônios. Quantas vezes nós somos boca de Deus, mas logo depois nos caímos no engano da soberba, da vaidade, e já começamos a dar a nossa boca para o diabo. Começamos a falar palavras que não são inspiradas pelo Senhor. Não cogitamos das coisas celestiais, e sim dos homens, das coisas terrenas, naturais. Jesus olhou para Pedro, sendo usado por Satanás. E será que ele pensou: Pedro, agora não tem jeito. Achei que você estava ligado com o Pai, recebendo revelação direto do Pai, sendo boca do Pai. Agora, Pedro, acabou, viu? Será que foi isso que Jesus pensou? É tão interessante que o próximo capítulo, capítulo 17, o próximo episódio que nós lemos, é Jesus
pegando nos braços de Pedro, levantando ele, dizendo assim: Pedro, eu não desisti de você, viu? Você vai ser um pregador, você vai abrir a boca, Deus vai falar através de você, Pedro. Eu não desisti de você. Vem comigo, vamos subir o monte, eu quero te mostrar uma coisa. Só 3 discípulos subiram naquele dia, no monte onde Jesus foi transfigurado. E Pedro estava ali. Jesus estava dizendo: vem cá, Pedro, eu não desisti de você. Aleluia! Você pode dizer para quem está aí do seu lado: Jesus não desiste de você. Ele podia olhar para Pedro e enxergar o grande pregador, o homem de fé, o homem de autoridade, o homem que discernia as coisas de Deus. Ele podia ver o vaso terminado. Aleluia! Mas tem mais, hein? Vamos aqui para Mateus 26. Mateus 26, nós vamos ver só mais um episódio na vida de Pedro, do verso 31 ao 35. Pedro, cheio de altos e baixos, ele podia sempre provar da misericórdia, da longanimidade, da graça do Senhor. E aqui no capítulo 26 de Mateus, nós lemos, verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quantas vezes nós também cantamos: Jesus, és o meu amado, Jesus, nunca te deixarei. E aí, quando as nossas palavras são provadas, nós viramos as costas para o Senhor. O verso 69 diz o seguinte: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou